Olá, hoje nós vamos trabalhar com o livro de ciências, páginas 54, 55, 56 e 57. Então, dando continuidade ao roteiro número 2, que falava sobre a água, no planeta, então nós vamos continuar. Então, página 54 do livro de ciências. A água é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Animais, plantas, fungos e micro-organismos possuem água em suas células, por isso necessitam dela para viver. Cerca de 60% do corpo humano é formado por água. Além do uso da água na alimentação, os seres humanos a utilizam para outros fins, como a higiene pessoal, a produção industrial, o lazer, etc. Distribuição da água no planeta. A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra. Na natureza, é possível encontrá-la em 3 estados físicos: gasoso, sólido e líquido. Nos diferentes ambientes, a água muda continuamente de um estado para outro, o que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, aqui nós temos, olha lá, número 1, o vapor de água é a forma gasosa da água e é encontrado na atmosfera. O vapor de água fica na atmosfera, né? Número 2, a água em estado sólido está presente nas regiões polares, nos icebergs e no topo das altas montanhas. Aí ele traz para a gente aqui o que é o iceberg. São grandes blocos de gelo que se soltam de regiões congeladas. Então, com o tempo, eles vão se desprendendo, se soltando e fica esse bloco de gelo na superfície, né, do mar, dos oceanos, né, lá na parte, lá nos polos, né, que a gente encontra mais esse tipo de iceberg. Número 3. A água dos rios, lagos e oceanos está na forma líquida. A maior parte da água na Terra se encontra no estado líquido. Aí na página 55, ele fala: a água pode ser doce ou salgada. A água que usamos para beber, tomar banho, escovar os dentes e regar as plantações é água doce. A água salgada é aquela que contém grande quantidade de sais minerais e é imprópria para bebermos, como a água do mar. A distribuição de água doce e salgada não é igual. Cerca de 96% da água no planeta está nos oceanos e é salgada. Apenas 4% de toda a água da Terra é doce. Então, olha só, nós temos aqui, né? A água doce são só esses 4%, essa parte que está no azul mais escuro. O resto todo é de água salgada, né? Então, a água doce a gente encontra nas geleiras e no gelo polar, nas águas subterrâneas, né, que formam o lençol freático, nos lagos e rios, na atmosfera em forma de vapor e na biosfera. Então, a água doce, apesar de a gente encontrar pequenas porções em cada um, mas a quantidade dela em relação à água salgada é bem menor, tá? Então, número 1, observe o gráfico acima e responda. Letra A. A quantidade de água disponível para o consumo humano é grande ou pequena? Então, se eu tenho lá uma quantidade de água disponível para o consumo, ela é o quê? Ela é pequena, pois cerca de 96% da água do planeta é salgada e imprópria para uso humano. Então, nós podemos retirar água para a gente estar bebendo, para a gente estar consumindo, só desses 4%, só desse pedacinho azul mais escuro. Letra B. Mesmo os 4% da água doce do planeta Terra não são completamente disponíveis para o consumo humano. Pesquise e descubra como é a distribuição de água doce na Terra, incluindo as porcentagens. Então, aqui, se a gente pensar que a água doce, tá? Ela está nesses lugares, mas, por exemplo, a água que estão nas geleiras, no gelo polar, a gente não tem como ir buscar essa água para trazer para o consumo. E quando ela derreter, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato com a água dos oceanos e fica salgada. As águas subterrâneas são os lençóis freáticos, que nós temos acesso às vezes, só que tem que tomar muito cuidado com a poluição.
porque eles podem ser facilmente contaminados, né? As lagoas e rios também. Lagoas, rios, o problema maior é a poluição, a contaminação, tá? A água que está na atmosfera, o vapor d'água, ele cai em forma de chuva, mas ele pode, esse vapor, né, sobe, forma as nuvens, cai em forma de chuva. Mas se a gente não souber aproveitar essa água, ela também vai ser desperdiçada. Então, aqui ele quer que vocês façam essa pesquisa. Se deu para fazer, tudo bem. Se não deu, não tem problema, tá? Pode estar completando com as informações que estão aqui no gráfico. Número 2. Leia o texto e observe a imagem. Apesar de encontrarmos água por todo o planeta, ela não está distribuída de maneira igual pela superfície terrestre. Algumas regiões contêm mais água do que as outras. Cerca de 13% de toda a água doce disponível no mundo está no território brasileiro. Desse total, a maior parte encontra-se na bacia amazônica. Então, nós temos aqui ó, a distribuição de água doce nos continentes, né? Então, cada continente, para nós, né, na América do Sul, nós temos a maior quantidade, assim, uma grande quantidade em relação, 13% em relação aos outros continentes. Então, temos bastante água, só que nem toda ela está de fácil acesso para a gente, nem toda ela podemos estar utilizando. Então, letra A. Quais continentes possuem maior distribuição de água? Quais possuem menor? Então, a maior distribuição ela está entre a América do Sul e a Ásia. E a menor? A menor, ela fica aqui, olha, esse roxinho para a Oceania e para a América Central. Aqui, ó, esse outro pedacinho pequeno para a América Central. Então, olha essa proporção, essa quantidade em relação ao que tem na América do Sul. Nós temos muito mais, mas mesmo assim a gente nem toda ela está disponível para consumo. Letra B. Faça uma pesquisa e responda. O que é e onde fica a bacia amazônica? A bacia amazônica, então, é uma região que inclui os rios que desaguam no rio Amazonas, né? Ela está lá no norte do país. Então, a bacia amazônica, ela recebe todos os outros rios, eles acabam indo desaguar no rio Amazonas. Então, assim, a necessidade de preservação, de evitar poluição, é muito importante, porque é dessas águas que estão nos rios que a gente retira para o nosso consumo. Então, se o rio começar a ficar todo poluído, nós vamos ter problema com a falta de água. Aí na outra página, aqui página 56. Página 56, a importância da água. Todos os seres vivos são constituídos em parte por água. Sem esse recurso natural não há vida. Por isso, a água é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. Além de ser essencial para o nosso corpo, nós utilizamos a água em diversas atividades do dia a dia, né? Então, olha lá, atividade número 3. Em quais atividades do seu cotidiano você utiliza água? Então, aqui ele deu alguns exemplos, por exemplo, na culinária, para fazer um alimento ou para lavar as louças. O lazer, né? Em praias, piscinas. A hidratação. É muito importante a gente tomar pelo menos 2 litros de água por dia, porque o nosso corpo necessita da hidratação. A geração de energia, né? Nas usinas hidrelétricas, a água faz com que rode a turbina e produz a energia. Na higiene pessoal, para tomar banho, escovar o dente. Então, nós usamos. Então, ele quer que vocês escrevam aqui onde você utiliza a água no seu dia a dia, tá? E a última página, aqui é a página 57, né? Fala sobre a vida aquática. Então, olha lá, os seres vivos dependem da água. Tem meios de transporte que também, né? Que em lugares que o transporte é feito por balsas, por navios, né? Todo esse mercadorias são levadas através da água. Para obter o alimento, né? Pescar no rio, para plantar
verduras, alfaces, qualquer tipo de plantação, você necessita da água. Então, a água é muito essencial para a nossa vida. Daí ele fala, número 4, explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana. A chuva irriga as plantas cultivadas na agricultura, o que é essencial para a produção de alimentos que consumimos. Então, nós necessitamos do alimento e o alimento, para sobreviver, necessita da água. Então, ela é muito importante para cultivar, né, para plantar, a plantinha crescer, ela necessita de água e nós necessitamos do alimento. Então, uma coisa está ligada à outra. Número 5. Quais seriam os impactos para a vida dos seres humanos se houvesse uma forte seca? Então, um exemplo que ele deu aqui de respostas, né? Para vocês não precisam pôr igualzinho, mas se vocês puseram parecido, tá bom. Então, olha lá, o ser humano precisa da água doce para se manter hidratado e para muitas atividades, como a produção de alimentos e obtenção de energia. Com a seca, haveria falta de água potável e alimentos, tanto a falta da água quanto de alimentos, né? E problemas na geração de energia pelas usinas hidrelétricas, entre outros impactos. Então, assim, a nossa vida ela está muito ligada com a água. Então, se falta água, a gente, tanto na parte de alimento, de produção do alimento, da gente ter esse alimento para comer, como a produção da energia elétrica, né? Aquela vez que teve um problema de energia elétrica, de falta da energia, os rios estavam com nível muito baixo e aí não consegue ter essa produção, tá? Então, qualquer coisa relacionada com essas respostas, olha o que vocês fizeram, se não fizeram, copie, vamos deixar em ordem, tá? E ver sempre a importância da água na nossa vida, tá bom? Boa atividade, corrijam direitinho.